We get on the trumpets and so forth when we teach that. I go to it now, but we get plumb off the subject again. Veremos isso nas trombetas e assim por diante quando ensinarmos isso. Eu entraria nisso agora, mas nos desviaríamos completamente do assunto novamente. And we go, he rides, that's the reason there's no one there. Now we know written calls some reason for something. I remember at the first beginning I said there can't be nothing without a reason. Remember the little drop of ink? E nós vamos, ele cavalga, é por isso que não há nenhum ali. Agora, não há causa escrita, razões para alguma coisa. Agora lembre-se, no primeiro, começando, eu disse que não pode haver nada sem uma razão. Lembra-se da pequena gota de tinta? See? Now you got to find the reason. There's some reason they didn't have to have a beast or power to announce the seal being broke. And only God can reveal why. Amen. That's all, because it's all lays in Him. Está vendo? Agora é preciso encontrar a razão. Há alguma razão por que não tiveram de ter um animal ou poder para anunciar a abertura deste selo. E só Deus pode revelar por quê. Isso é tudo, porque está tudo se acha nele. But the reason that he reveals, as I understand, that it is because the mystery of the book of redemption, as far as the Antichrist being revealed, and at the same time the church is gone, and these things don't even happen in the church age at all. Mas a razão por que ele o revela, da maneira que eu entendo, é porque o mistério do livro da redenção, no que diz respeito ao anticristo se revelar, e partiu ao mesmo tempo a igreja, e estas coisas nem mesmo acontecem na era da igreja de modo nenhum. That's right. They're waiting the church age. The church absolutely is raptured at this time. The church goes up in the 4th chapter of Revelations and does not return until it comes back with its king in the 19th chapter. Isso mesmo. Elas estão fora da era da igreja. A igreja absolutamente está arrebatada neste tempo. A igreja sobe no capítulo 4 de Apocalipse e não retorna até que volta com seu rei no capítulo 19. But these seals here are revealing what has been, what is, and what will be. See? And now, what was to be for the church age was revealed by these seals, and now watch what takes it. Mas estes selos aqui estão revelando o que foi, o que é e o que será. Está vendo? E agora, o que havia de ser para a era da igreja foi revelado por estes selos. E agora observe o que toma isto. The 4 stages of his rider has been revealed. The 4 stages of the Antichrist riding has been revealed at this time. Therefore, they don't have to have any more. As 4 etapas do cavaleiro foram reveladas. As 4 etapas do anticristo cavalgando foram reveladas neste tempo. Portanto, eles não têm de ter mais. And there was 4 living creatures of God to announce the rider as they rode. 4 beasts are 4 powers. Now we know that beast, by interpretation of the terms of the Bible symbols, means power. Now let's get that close. The 4 or beast in the Bible represents a power among the people. E houve 4 seres viventes de Deus para anunciar o cavaleiro enquanto cavalgavam. 4 animais são 4 poderes. Agora, sabemos que animal, pela interpretação dos termos, dos símbolos da Bíblia, significa poder. Agora, entendamos bem isso. Os 4 são animais, na Bíblia, representam um poder entre o povo. Now, if we find out
like in Daniel, when he saw a certain nation rise up, it would be maybe a bear holding a rib in his side, symbol. Then he seen another power raise up, a goat. It represented something. Then he seen another power raise up, and it was a leopard with so many heads. It represented a certain kingdom. Agora, se verificarmos como em Daniel, quando ele viu certa nação se levantar, seria talvez um urso segurando uma costela em seu lado, em símbolo. Então ele viu outro poder se levantar, um bode, representava alguma coisa. Então ele viu outro poder se levantar e era um leopardo com tantas cabeças, representava certo reino. Then he saw another rise up, a great lion with teeth and stomp the residue. That represented a different power altogether. One was a kingdom of Nebuchadnezzar and another type of a dream. Então ele viu outro se levantar, um grande leão com dentes, e ele pisoteava o resto. Isso representava um poder diferente completamente. Um era um reino de Nabucodonosor e outro um tipo de sonho. Daniel saw a vision, Nebuchadnezzar dreamed a dream. But Daniel interpreted his dream and was correctly with the vision. Amen. Oh, if you just know what happened. Daniel teve uma visão, Nabucodonosor teve um sonho, mas Daniel interpretou o seu sonho e estava correto com a visão. Amém! Ufa! Oh, se vocês somente soubessem o que aconteceu. What happened before we left here? You understand? Well, 6 straight dreams cut exactly with the vision. Amen. A dream interpreted is a vision. O que aconteceu antes de partirmos daqui, entendem? Ora, 6 sonhos consecutivos vieram exatamente conforme a visão. Amém! Estão vendo? Um sonho interpretado é uma visão. Because a person not maybe being born with the subconscious to be awake when he sees it, then God gets over in the subconscious and speaks to him, which he promised that in dreams in the last days he'd visit people and also in visions. See? Porque uma pessoa que talvez não tenha nascido com um subconsciente para permanecer, estar acordado quando vê isso, então Deus entra nesta subconsciência e fala com ele. O que ele prometeu isso em sonhos nos últimos dias. Ele visitaria pessoas e também em visões. Estão vendo? Now, a vision's when you're wide awake, standing right like this, and certain things are revealed, and you stand and tell her just to write about it, see what happened and what's going to be and so forth. Agora, uma visão é quando você está bem desperto, encontrando-se exatamente assim, e certas coisas são reveladas. E se põe de pé, diz exatamente acerca disto. Vê o que aconteceu e o que vai acontecer e assim por diante. But now a dream is when you are asleep and your 5 senses are inactive and in your subconscious. You're somewhere because when you come back you remember where you've been. Remember it all your life. See? So it's your subconscious. Mas agora, um sonho é quando você está adormecido e seus 5 sentidos estão inativos. E você está em seu subconsciente. Você está em algum lugar porque, quando retorna, você se lembra de onde esteve. Você lembra disto por toda a vida. Está vendo? Assim, é seu subconsciente. Then in order, see, as Congressman Upshaw used to say, you can't be something that you ain't. And that's just about right. See? Então, em ordem, veja, como o congressista Upshaw costumava dizer, não se pode ser o que não é. E é bem por aí, veja. And then, if you're born to seer, now you see, to do that, those both consciences has to be right together. Not one here with 5 senses active, the other when you're asleep and the 5 senses are not active. E então, se você nasceu vidente, agora veja, para fazer isso, ambos esses conscientes têm de estar exatamente juntos. Não um aqui com 5 sentidos ativo, o outro aqui quando você está adormecido, e os 5 sentidos não estão ativos. But you see, when both of them you're born right together, you don't go to sleep. You just go from one to the other, like that. You don't go to sleep. There's not enough room to go to sleep. And you can't make yourself that way. Mas veja,
quando você nasceu com ambos exatamente juntos, você não adormece. Você simplesmente passa de um ao outro dessa maneira. Você não adormece. Não há espaço suficiente para adormecer. E você mesmo não pode se fazer assim. So gifts and callings are predestinated of God. They are God's gifts and callings even without repentance, the Bible says. See? They were ordained before the foundation of the world. See? De modo que dons e vocações são predestinados por Deus. Eles são dons e vocações de Deus, até mesmo sem arrependimento, a Bíblia disse. Está vendo? Eles foram ordenados antes da fundação do mundo. Está vendo? Now we find out that the beast of Daniel, it meant that it was a power raising up amongst the people. All right? And John's vision sure also showed that it was powers, nations raising up. Like the United States appears in Revelation 13 as a lamb. Agora verificamos que um animal de Daniel significava que era um poder levantando-se entre o povo. Muito bem. E as visões de João aqui também mostraram que eram poderes, nações se levantando, como os Estados Unidos aparecem em Apocalipse 13, como um cordeiro. And then, if you want to know a difference, you say, well, that's talking about national power. It also represents holy power too, a beast. Did you know that? E então, se você quer saber diferente, você diz, bem, isso está falando acerca de poder nacional. Isto igualmente representa poder santo também. Um animal. Sabia disso? Notice Rebecca, when the servant of Abraham, Eliezer, when he came to get Rebecca, he mounted her up on a camel, the very camel she watered. And she rode this camel to meet her unseen bridegroom. The very thing she watered was the thing that took her to her future home and husband. Note Rebeca, quando o servo de Abraão, Eliezer, quando ele veio para levar Rebeca, ele a fez montar num camelo, o mesmo camelo a que ela tinha dado de beber. E ela cavalgou este camelo para ir ao encontro de seu noivo invisível. A mesma coisa a que ela deu de beber foi a que a levou ao seu futuro lar e esposo. It's the same thing today. See? The very thing that the church is watering, that is the seed of the Word. It's the very Word that becomes alive and carries us to our unseen bridegroom. See? E é a mesma coisa hoje, veja. A mesma coisa a que a igreja está dando de beber, que é a semente da palavra. É a mesma palavra que se torna viva e nos transporta ao nosso noivo invisível. Está vendo? Está vendo? And look how perfectly Isaac had left the home and was out in the fields, away from his home, when Rebekah saw him. And the church meets Christ in the air. And then he takes her back into the home, Father's home, where the mansions are prepared. Isaac took Rebekah the same way. E veja quão perfeito. Isaac tinha saído de casa e estava fora nos campos, distante de sua casa, quando Rebeca o ouviu. E a igreja encontra-se com Cristo nos ares, e então ele a leva de volta ao lar, o lar do Pai, onde as mansões estão preparadas. Isaac levou Rebeca da mesma maneira. And notice, it was love at the first sight. Oh my, she just run to meet him. That's the way the church will meet Christ in the air and forever be with him. E note, foi amor à primeira vista. Oh, que coisa. Ela correu ao encontro dele. E é assim que a igreja se encontrará com Cristo nos ares e estará para sempre com ele. Now, in terms of the Bible, these beasts are powers. Notice. I want you to notice. Agora, em termos bíblicos, estes animais são poderes. Note. Quero que você note.